Olá, queridos! Bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Gostaria de me apresentar, eu sou a Joyce e eu estou experimentando algo novo, que é obedecer ao Senhor. E por muito tempo, quando o Senhor me pedia para fazer alguma coisa, eu fazia as contas, tá? Mas como é que vai ser, Senhor? Como é que vai acontecer? Então, se eu fizer isso, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. E nesses últimos tempos, no processo que eu tenho passado, nos processos que eu tenho passado, o Senhor, Ele tem me ensinado sobre obediência, sobre obedecer a palavra dele e não ficar fazendo contas humanas de como ele vai fazer, porque compete a mim obedecer e crer que ele vai fazer aquilo que ele falou que vai fazer. E eu gostaria de compartilhar com você Isaías 6, que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Amém? Algumas histórias do povo judeu diz que provavelmente Isaías e o rei Uzias eram parentes. Eu não sei, né? Nós não sabemos porque a palavra não diz isso. Mas algo que me chama a atenção desde a primeira vez que eu li esse versículo e que eu aprendi sobre ele, que eu fui buscar o que estava acontecendo, porque que Isaías viu o Senhor só porque o rei Uzias morreu. O que acontece, Senhor? E o Senhor falou comigo muito forte no meu coração sobre segurança em outras coisas que não no Senhor. Se ele era primo ou não, isso nós não sabemos, mas que ele confiava que o governo do rei Uzias trazia segurança para ele e para o povo, isso ele cria. E quando isso aconteceu, ele passou por um tempo de incerteza, sem saber aquilo que ia acontecer. E por incrível que pareça, muitos de nós estamos passando por esses momentos de incerteza. Ou na nossa casa, ou na nossa família, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos, na nossa vida profissional, ministerial, pastoral. E algo que o Senhor tem me ensinado é confiar nele além dos processos. Às vezes nós somos ensinados, ou às vezes até mesmo é uma convicção de que nós temos de que para que nós estejamos sendo aprovados pelo Senhor, nós precisamos estar com tudo bem, com tudo em segurança, a nossa casa, a nossa família, tem que estar tudo certinho e bonitinho. E isso é um sinal de que eu estou sendo aprovado por Deus. Mas nos últimos processos eu entendi que na maioria das vezes não. Na maioria das vezes, essas situações elas acontecem para que nós venhamos testar e provar a nossa fé. Se as dificuldades não virem, como nós vamos pedir para o Senhor aumentar a nossa fé? Como nós vamos pedir para o Senhor? Senhor, me ensina a confiar no Senhor, me ensina a crer que o Senhor tem um propósito para mim, além daquilo que eu vejo. Se para crer no Senhor tudo precisa estar perfeitamente perfeito, para que nós vamos clamar? Para que nós vamos interceder uns pelos outros? Para que nós vamos orar, consolar uns aos outros? E algo que o Espírito Santo tem trago no meu coração é: Joyce, você precisa crer em meio às incertezas. Eu há muitos dias acordo e penso: Senhor, o que será de mim hoje? Que processo que o Senhor vai fazer? Há uns dias atrás eu orei e falei para o Senhor: Senhor, me tira dos lugares que eu não tenho coragem de sair. E ele fez exatamente isso. E compartilhando com um amigo, ele falou: como é que você tá de pé com tantas coisas acontecendo? E eu fiquei pensando, realmente, como é que eu tô de pé? Então, lendo a palavra, eu vi que Jesus, na caminhada dele aqui, cumprindo o propósito de Deus para a vida dele,
Ele passou por muitos momentos de profunda tristeza, de profunda angústia, de incerteza ele nunca teve, porque ele sabia do plano do Senhor. Isso é uma coisa que nós temos, porque nós confiamos em muitas outras coisas. E Jesus nos ensina a ter certeza de que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Mas a Bíblia diz que em muitos momentos Jesus teve momentos de tristeza, momentos onde o coração dele estava sofrendo com a situação que ele estava vendo, tanto com a falta de fé, quanto com a falta de correção de nós mesmos, não dos homens, mas nós mesmos olharmos para nós e corrigirmos e falarmos: eu não posso caminhar mais desse jeito. E o povo, ele não entendia que ele não podia mais caminhar sem o Senhor. Só conhecer o Senhor e não caminhar com ele não era o suficiente. Nós precisamos conhecer o Senhor e caminhar com ele. E Jó é uma lição para nós. Ele diz que antes ele conhecia de ouvir falar, mas que agora, depois de tudo que ele passou, ele conhecia o Senhor de andar com ele. Então, nos momentos que estiver acontecendo coisas difíceis, uma atrás da outra, pense como Jó. Esse é o momento de conhecer o Senhor, não de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Eu não sei qual é o processo que você está passando. E eu não sei por que esse vídeo vai chegar a você. Mas se tem algo que eu tenho falado para mim que tem sido uma palavra rema para minha vida, é: Senhor, eu confio nos teus processos. Senhor, eu confio que ainda que humanamente, tanto eu quanto aqueles que estão à minha volta estejam perguntando o que está acontecendo na vida dessa mulher, porque tantas coisas têm se levantado dessa forma. Eu creio que é para que a glória do Senhor se manifeste, porque a terra está cheia da glória dele, e que por mais que as coisas humanas elas sejam incertas, eu estou segura numa coisa certa, de que o Senhor está cumprindo o propósito dele na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha vida profissional, na minha comunidade, na minha igreja. E eu confio no Senhor. E eu clamo ao Senhor, e eu peço ao Senhor: Jesus, eu não sei o que vem, mas eu sei que se o Senhor está permitindo que eu passe por isso, ou por essas situações, é porque o Senhor tem algo a mais, porque o Senhor quer fazer algo através da minha vida, tanto para mim quanto aqueles que estão à minha volta. Eu creio que aquilo que nós estamos passando está ensinando os outros. Todas as vezes que você passar por uma dificuldade e você for cristão, você vai ver as pessoas olhando e pensando: vamos ver o que ele vai fazer agora. E é uma chance que você tem de mostrar que o Deus que você crê é o Deus que está no controle de todas as coisas, amém? Então, eu convido você, e é um convite que o Espírito Santo tem feito a mim, que mesmo em meio às coisas incertas, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos crer naquilo que Ele está fazendo, de que nada foge do controle dEle. E eu gostaria de fazer uma oração com você, aonde quer que você vai receber essa mensagem, que você possa ser cheio da força, cheio do vigor do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, leia a sua palavra, cante cânticos e hinos de louvor. Paulo e Silas, quando eles estavam presos, eles poderiam fazer qualquer coisa, mas eles adoraram a Deus, porque existe poder na adoração. A palavra de Deus é o que nos guia, tanto nos momentos bons, mas principalmente nos momentos de dificuldade, para que nós possamos fortalecer a nossa fé e assim consolarmos uns aos outros. Amém? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor disse que nós teríamos aflição, Pai. Mas o Senhor também falou para nós termos bom ânimo, Pai, que a Sua graça se derrame sobre as nossas vidas, que os nossos olhos, Senhor, não estejam nas coisas terrenas, nas graças incomuns, que o Senhor dá a todos nós, mas que
mas que, Senhor, nós possamos crer que todas as coisas estão no controle das tuas mãos. Que os nossos olhos estejam fixos no autor e consumador da nossa fé. E que nos próximos dias nós possamos sentir a presença do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Espero que traga um fortalecimento para você. Às vezes nós ficamos na internet procurando algo que o Senhor está falando conosco, pedindo ao Senhor para falar algo conosco. E obedeça ao Senhor, obedeça aquilo que Ele vai falar para você, porque eu tenho certeza que a obra dele vai se cumprir na minha e na sua vida, amém? E nós nos vemos logo mais, quando o Senhor me ordenar novamente que eu grave um vídeo, amém? Beijo, fiquem com Deus e guarde o seu óleo, guarde paixão nos seus olhos, fogo no seu coração, porque breve o nosso noivo virá, amém?